pessoal? Então, começando esse módulo, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os projetos independentes de incentivo à leitura. O módulo ele tem duas vertentes. Eu vou tentar falar um pouquinho dos projetos independentes, né? Dos projetos que na verdade tem mais a ver com o incentivo, com a leitura por prazer e depois com a leitura no processo de aprendizagem, como a biblioteca pode auxiliar nesse processo. Mas então aqui a gente vai falar dos projetos independentes de incentivo à leitura. Gleice, como que eu encaro projetos independentes de incentivo à leitura? Aqui eu estou falando especificamente de todos os projetos que não são projetos centralizados ou projetos aqui da diretoria, descentralizados, que são os projetos que são desenvolvidos dentro da escola, que são os projetinhos pequenininhos, as pequenas ações que podem ser desenvolvidas dentro da sala de leitura para incentivar a leitura de maneira geral. Então, uma competição, né, um desafio de leitores, um grupo, né, um clube de leitores, por exemplo, aquilo que nós falamos na devolutiva da atividade número 1, contação de história, qualquer tipo de projeto cultural que se baseie em algum tipo de leitura. Na verdade, são infinitas as possibilidades dos projetos de incentivo à leitura. E é mais do que obrigação de uma biblioteca, uma sala de leitura, oferecer projetos de incentivo à leitura. Principalmente uma biblioteca escolar, na qual a gente luta diariamente pela leitura, pelo incentivo, pela qualidade, pela formação de leitores. Então, o que a gente tem que garantir na escola? Qualidade leitora, alunos leitores. E para a gente garantir alunos leitores dentro da escola, a gente precisa incentivá-los, a gente precisa mostrar o quanto a leitura é bacana, independente agora do processo de aprendizagem ou não. Então, geralmente nos processos culturais, geralmente nos projetos de incentivo que tem a ver com teatro, com qualquer outro tipo de arte, a gente tem mais sucesso com isso. Então, é enorme o número de escolas que já têm projetos de incentivo, tipo quintal cultural, ou cantinho da leitura, ou piquenique no jardim, que leva os livrinhos e vai ler. Isso não é novidade para ninguém. Ah, Gleice, mas a gente já faz tanto projeto da escola, que vem da secretaria ou que vem da diretoria, isso não vale? Vale, é claro que vale. Mas será que esses projetos, tanto os projetos propostos por nós, quanto os projetos propostos pela Secretaria da Educação, será que eles estão satisfazendo a demanda da sua escola? Será que a realidade da sua escola condiz com a realidade do projeto que é proposto? Às vezes o projeto que vem pra gente é legal, é bacana, mas ele precisa de um caminho a ser percorrido antes disso. Então, os nossos pequenos projetos de incentivo à leitura é que fazem toda a diferença. Projetos de incentivo à leitura, eles demandam de uma pesquisa, né? Uma espécie de pesquisa de campo, sabe? E que na realidade é uma das atividades que vocês vão fazer nesse módulo. O que, primeiro, os meus usuários gostariam de ler? O que os meus usuários pensam sobre o meu ambiente de leitura? Por que eles frequentam ou não o meu ambiente de leitura? Eu tenho bons leitores na escola ou não? Esse tipo de coisa a gente só descobre através dessas pesquisas. Então, o primeiro passo para desenvolver um projeto de incentivo à leitura é pesquisar, é saber qual é a demanda, qual é a realidade da minha comunidade, né, do lugar onde eu estou, do meu contexto. A partir do momento que eu conheço o contexto do qual a minha biblioteca está inserida, eu sei com que eu estou lidando. Então, olha, eu tenho um número de leitores maior no ensino Fundamental 2, que provavelmente é o que acontece na maioria das escolas. O Fundamental 1 é muito leitor, mas eles leem em sala de aula, leem com os professores, na verdade são os nossos maiores leitores.
O Fundamental 2, como ele vem com essa prática fresca, como ele vem com esse costume, ele acaba sendo um leitor bacana, ele já frequenta sozinho a biblioteca, ele já é autônomo nas decisões do que ele vai ler, do que ele não vai ler. Então ele tá ali. E, geralmente, o ensino médio é onde a leitura decai. E, na verdade, deveria ser o contrário. A leitura deveria subir no ensino médio, né? O nosso índice deveria aumentar no ensino médio, considerando as obras de vestibular, considerando todas as outras possibilidades para o ensino médio, a partir dos planos que aqueles adolescentes têm saindo dali. Então, é muito complexo isso e muito importante, porque a partir daí a gente precisa estudar que tipo de literatura eles querem ler e não temos, por isso eles não leem, que tipo de literatura eles precisam ler e não gostam, e por que eles não gostam, o que a gente pode fazer para que eles gostem. Então, essa coisa do projeto de incentivo à leitura, embora tenhamos muitos projetos, e que são todos muito válidos, aqui da diretoria a gente já propôs o Biblioarte, a gente já propôs o Curta Diversidade, que não tem como objetivo principal o incentivo à leitura, mas que remete à leitura e à pesquisa, ao entendimento sobre obras relacionadas a temas complexos e polêmicos ou que geram discussões. A gente tem o Anonimato, que também, embora não remeta à leitura diretamente, é um projeto sobre o pertencimento do ambiente de leitura. Então a gente tem tentado, de uma maneira subjetiva, trazer as pessoas para dentro da escola. Mas será que é suficiente? Será que a gente aqui tem essa noção, essa realidade da escola? Então eu acho que é aí que vocês precisam se apegar. É aí que vocês precisam pensar, deixa eu pensar como é a minha escola, quem são os meus leitores, qual é a minha dificuldade de leitura, e a partir daí vocês vão propor ações de leitura. E aqui eu estou falando já dos projetos independentes, mas que entram nas ações pontuais, porque eu nem vou fazer um vídeo sobre isso, porque ações pontuais de incentivo são as ações que vocês vão fazer a partir desses projetos que vocês vão criar. Esse projeto ele tem todo um planejamento, um processo, e as ações que serão desenvolvidas ao longo disso. Então, todas essas ações pontuais de incentivo à leitura, por exemplo, uma leitura compartilhada, ou uma leitura na hora do intervalo, ou uma contação de história, qualquer coisa dessa é uma ação pontual de incentivo à leitura. Então, é tudo muito bacana, é tudo muito legal. A gente só precisa analisar a situação, saber com quem a gente está lidando, como as coisas vão funcionar, e aí eu tenho certeza absoluta que não tem erro, sabe? A gente acertou ali, encontrei o que o meu estudante precisa ler, encontrei o que seria bacana para ele, tô tentando melhorar o meu acervo, porque eu acho que ele gosta do que eu não tenho aqui. Vou dar um exemplo, eu acho que a escola vai reconhecer. Eu fui a uma escola esses dias e conversando na biblioteca com um menino, ensino fundamental 2, ele me disse que gostava de fanfics, que ele escrevia textos para fanfics. Vocês sabem o que é fanfics? Fanfic é uma história que você pega um personagem de alguém que você goste, por exemplo, um artista ou uma série mesmo que já tem uma história, um livro, ou sei lá, uma diva pop, que seja. Você escolhe esse personagem ou essa história e você reescreve a história dessa pessoa ou a história dessa série, desse filme, de acordo com o que você gostaria que acontecesse, ou de maneiras que você imagina que seria. Ou seja, você reescreve uma história de alguém que já existe, ou uma história que já existe. Aí você publica essa fanfic. Existem sites de fanfic que envolvem o mundo todo. Você publica, você escolhe categorias, e aí você vai criando séries, né? Capítulo 1, capítulo 2. E esse menino, ele me explicou um monte de coisas sobre isso que eu não conhecia. E eu tenho certeza absoluta que a maioria das crianças da escola dele não conhecem e não sabem o que é isso. E isso é bacana. É uma coisa diferente e tal. Mas eles poderiam criar histórias originais. Sim, eles poderiam. Mas o que a gente precisa é incentivar a leitura e a produção textual, independente da maneira.
Então, isso é um método muito bacana. Você pode, por exemplo, fazer um concurso de fanfic ou criar uma plataforma da sua escola de fanfic. Então, beleza. Todo mundo que quiser escrever uma fanfic vai escrever uma fanfic, a gente vai criar uma plataforma na internet para publicar e vocês vão publicando os seus capítulos e tudo mais. Isso é muito legal, sabe? Isso é uma coisa muito legal e poucas pessoas conhecem. Aí tem todo um trabalho de conhecer, de saber sobre o que a gente está falando, de estudar sobre isso, de explicar para os estudantes. Então, os projetos de incentivo à leitura, eles precisam estar de acordo com o que a sua comunidade conhece, o que a sua comunidade gosta, o que a sua comunidade precisa. Então, eu acho que tudo isso já foi falado nos outros vídeos e eu acho que vocês também sabem disso, porque sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa, pô, mas lá não vai funcionar desse jeito, ou lá vai funcionar de outra maneira. Então a gente já sabe que a gente precisa pensar dessa maneira, e na biblioteca não é diferente. A biblioteca é um espaço democrático, é um espaço que tenta agradar todo mundo. Então, gente, o que eu quero dizer, tipo, eu poderia colocar 1000 vídeos de exemplos de projetos de leitura, de desafios de leitura, de projetos de contação de história. Eu poderia sim fazer isso, mas eu não vejo necessidade nesse momento. Talvez no próximo módulo, que a gente vai falar de ação cultural, aí a gente consiga ver mais coisas a respeito disso. Mas nesse momento eu acho que é importante a gente saber, vamos estudar o nosso contexto e a partir dele criar projetos de incentivo à leitura que não sejam projetos criados em vão, que sejam projetos que atendam à nossa demanda. Então, eu acho que é isso que eu queria dizer no sentido dos projetos e das ações pontuais, que por menores que sejam, do tipo o professor entrar na sala de aula e ler uma página de um livro todos os dias antes do início da aula, por menor que seja essa ação, se ela for de acordo com o interesse da sua comunidade, eu tenho certeza absoluta que ela vai funcionar. Então, eu acho que aí a gente está no caminho certo. No próximo vídeo, aqui a gente está falando da biblioteca mais como leitura de lazer, de construção de conhecimento, mas não no sentido do currículo, dos processos de aprendizagem. Então, acho que aqui a gente falou de 2 vertentes, eu poderia ter classificado em 2 módulos, mas eu acho que a biblioteca como um todo, como é um espaço de informação e é um espaço e a leitura como auxílio à aprendizagem de qualquer maneira, porque não se faz nada sem a leitura. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, porque a gente precisa incentivar a leitura de qualquer maneira, para a partir daí começar com os outros processos. E aí no próximo vídeo eu vou falar sobre os processos de aprendizagem, sobre as habilidades, competências e tudo mais. Que vai ser uma coisa bem curta, aliás, e aí tem várias coisas para vocês lerem a respeito disso. Então é isso.